Olá, meus queridos, que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Tema de hoje importante, está baseado no Apocalipse capítulo 12, meus amados. E o tema é a mulher e o dragão. Ali fala de uma mulher vestida do sol. Mas o que significa? E esse dragão grande vermelho, o que significa? Nos próximos minutos estaremos meditando sobre este assunto, Apocalipse capítulo 12. Mas antes, meus amados, o que significa mulher na profecia? Queridos, tanto no Velho Testamento, em toda a história do povo de Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento, na era dos apóstolos, mulher em profecia significa a igreja, o povo de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Vamos ler alguns versos da palavra para provar isto a você e a mim. Isaías 54, verso 5, está escrito assim, Isaías 54, verso 5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Olha só, meus queridos, o profeta Isaías, escrevendo, inspirado por Deus, citando as palavras de Deus, o teu Redentor, o teu Salvador, o teu Criador é o teu marido, falando para a nação de Israel. Então, meus amados, o relacionamento entre marido e esposa é um símbolo do relacionamento entre Deus e o seu povo. E tem outros textos bíblicos no Velho Testamento que Jesus compara a sua nação, Israel, que era o seu povo, a sua igreja, como a sua esposa. Quantas vezes Israel tornava-se rebelde, praticava idolatrias e Deus falava assim: o meu povo me abandonou, me repudiou. É como se Israel tivesse dado um divórcio para Deus, tivesse divorciado de Deus. Mas quantas vezes Deus dava o perdão, assim como o marido, estava dando o perdão à sua esposa que tinha cometido adultério espiritual, porque Israel tinha se unido com nações pagãs na idolatria e nas violências, na desobediência. E espiritualmente Israel estava o quê? Cometendo adultério, mas Deus muitas vezes ofereceu o perdão, a reconciliação. E a vontade de Deus era que através de Israel todo mundo fosse evangelizado, todo mundo fosse convertido. Era o povo que tinha os oráculos do Senhor, os mandamentos do Senhor, mas não quer dizer que a salvação era somente para Israel, somente para o povo lá de a Palestina, Jerusalém, ali toda a região, seja o norte, a Samaria, que foi a capital de Israel, a parte norte, e Judá, Jerusalém, a capital na região sul de Israel. A salvação era para atingir todas as pessoas, mas Deus queria que este povo que tinha os 10 mandamentos, que tinha a lei de Deus, fosse o que? Luzes, fosse instrumento de salvação. Infelizmente, Israel não cumpriu seus propósitos para com Deus. Então, queridos, mulher significa a igreja, tanto na era antiga, como na era dos apóstolos e nos nossos dias hoje também. Vamos ler agora, querido, no Novo Testamento, 2 Coríntios, carta do apóstolo São Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Está escrito assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem a um só esposo, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo aqui intercedendo pela igreja de Corinto, como por outras igrejas também, onde ele evangelizava, levava a palavra, onde ele formou as igrejas, defendendo o evangelho de Cristo. E ele disse: olha, eu zelo por vós,
Estou preparando vocês como uma virgem para encontrar com o seu legítimo esposo, o Senhor Jesus, com o seu único esposo, o Senhor Jesus. Então, esta é a vontade de Deus, falando para os nossos dias hoje. Deus quer que nós, como a sua noiva, sejamos fiéis a Ele. Espiritualmente, sejamos virgens, espiritualmente, quer dizer, puros, evitando este mundo, com os seus pecados, com as suas transgressões, com as suas desobediências, com as suas maldades, e sirvamos a Deus como uma esposa aguardando o nosso esposo, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Outro texto, meus amados, para nós confirmar que a noiva de Cristo, a igreja, mulher significa o povo de Deus no sentido espiritual, Apocalipse 19. O último livro da Bíblia, aqui no capítulo 19, versos 7 e 8, nos diz assim: alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, a si mesmo já se ataviou, já se preparou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Aqui falando da grande festa que vai acontecer no céu, as bodas do Cordeiro. Aqui está dizendo que Deus nos deu a sua justiça, simbolizada pelas vestes brancas. A noiva está trajando de vestes brancas. Você e eu recebendo a justiça de Cristo pela fé, sendo obedientes, sendo fiéis, evitando as impurezas deste mundo, nos dedicando, colocando Deus em primeiro lugar. Estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro, a grande festa que dar-se-á no céu, a comemoração da eterna salvação na santa cidade. Então, meus amados, no capítulo 19, 20 e 21 do Apocalipse, a noiva de Cristo representa o seu povo, a sua igreja, como uma virgem pura, mas também simboliza a santa cidade aonde você e eu iremos morar. Aqui mesmo no Apocalipse fala que a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, porque o povo de Deus habitará na santa cidade, nas mansões celestiais, e após o milênio será, a Bíblia fala da descida da santa cidade, aqui onde tudo será um paraíso, um novo céu e uma nova terra. Meus amados, já que agora tivemos essa explicação que mulher significa igreja, representa o povo de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, até os nossos dias, mas vamos ler Apocalipse 12. Vamos agora ficar com Apocalipse 12, sabendo sobre essa mulher vestida do sol e esse grande dragão vermelho. Vamos comentar um pouquinho sobre este assunto. Versículo do 1 ao 3, Apocalipse 12, meus amados. Leamos. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Amados, aqui fala da mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. O que significa? Mulher é o povo de Deus, é a igreja, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Mas o sol, existem passagens bíblicas, inclusive nos Salmos, e outros também, em outros livros, falando que Jesus é o sol da justiça. Jesus é o sol sobre o seu povo. Então, o sol aqui representa o quê? O Senhor Jesus Cristo, iluminando a sua igreja, aquecendo a sua igreja espiritualmente, dando vida à sua igreja, ao seu povo. Assim como a luz solar é muito benéfica para o planeta Terra, para a vegetação, para a humanidade. Não tem como ter vida se não houver luz. Assim a igreja jamais terá vida sem o Senhor Jesus. Só podemos ter vida com Cristo. Por isso que Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a lua? O que significa a lua?
Meus amados, a lua reflete a luz do sol, correto? Assim, espiritualmente, que a lua debaixo dos pés da mulher, que representa a igreja, representa o que? O sistema cerimonial do Antigo Testamento, o santuário, todo aquele trabalho cerimonial estava refletindo a obra de Jesus no santuário celestial. Tudo o que acontecia no Velho Testamento, o cordeirinho, lá o santuário, as ofertas, apontava para Cristo, apontava para a cruz e apontava para o santuário celestial, onde Jesus trabalha por nós como sumo sacerdote e sumo sacerdote. Então a lua é o sistema cerimonial do santuário do Antigo Testamento, representando a obra de Cristo na cruz e também no santuário celestial. E a coroa de 12 estrelas? A coroa de 12 estrelas representa os 12 apóstolos e também as 12 tribos dos filhos de Israel. No Antigo Testamento e no Novo representa os 12 apóstolos de Cristo. Deu para você entender, meus amados? E esse grande dragão, a Bíblia diz que o dragão, fala de um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Mas antes, aqui fala que a mulher estava grávida, gritando para dar luz. Amados, durante toda a era do Velho Testamento, a igreja esperava Jesus, aguardava o Messias, tá certo? E esse dragão representa Satanás ou suas instrumentalidades. Satanás não é um dragão, nós sabemos, nem existe dragão. É apenas uma linguagem simbólica, representando Satanás diretamente ou suas instrumentalidades, por exemplo, um reino, um império, um governo. Então, Satanás e suas instrumentalidades, representado por esse dragão. As 7 cabeças representam os 7 impérios antigos e também um pouco mais moderno, durante a Idade Média, que oprimiram o povo de Deus, como o Egito, a Síria, a Babilônia, Medo-Pérsia, a Grécia, Roma imperial e Roma papal, por último. São os 7 impérios que perseguiram o povo de Deus. E os 10 chifres nesse dragão representam a desintegração de Roma imperial, quando ela se dividiu em 10 reinos, que são hoje as nações modernas da Europa, as nações europeias, representado pelos 10 chifres desse dragão vermelho. Meus amados, até aqui deu para você entender um pouquinho? Vamos dar continuidade aí no capítulo 12 do Apocalipse, agora verso 4, verso 5. 4 e 5. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Aqui falando sobre a queda de Satanás, que ele enganou 1/3 dos anjos, seduzindo-os, enganando-os, levando-os à rebeldia. E aí no verso 7 até o 9 fala da guerra que houve no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. 1/3 dos anjos foram iludidos por Satanás, tornando-se rebeldes, tornando-se anjos maus. De anjos bons, tornaram-se anjos maus por livre e espontânea vontade. E foram que banidos do céu. No capítulo 12, do 7 ao 9, fala sobre a guerra no céu e a expulsão de Satanás, simbolizado por esse grande dragão vermelho. Muito bem, e o dragão aqui diz que se deteve em frente da mulher para devorar o filho quando nascesse. Meus amados, vocês se lembram lá no Novo Testamento, quando a mulher deu à luz, a igreja, esperava o Messias, e Jesus nasceu. Então a igreja deu à luz a Jesus. Aqui o menino representa Jesus. Satanás usou o rei Herodes, se lembram? E Herodes decretou a morte de todas as crianças em Belém, com o fim de destruir Jesus. Era Satanás que estava aqui usando o rei Herodes. O rei Herodes ali foi um instrumento de Satanás, porque Satanás queria destruir Jesus, porque Jesus veio para salvar a humanidade, para dar sua vida, para resgatar a humanidade. Mas fracassou, porque a Bíblia fala que o anjo avisou José, e José fugiu para o Egito. Então o plano de Satanás foi fracassado. Amém? Então é assim que a explicação dessa profecia, meus amados, cumprimento aí no Novo Testamento com o nascimento de Jesus e com a fúria de Herodes, simbolizado aí pelo dragão que se deteve em frente da mulher para destruir
a criança quando nascesse. Meus amados, agora vamos ler o versículo 13 até o 17. 13 ao 17. Quando pôs o dragão, Satanás, se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, a igreja, que dera à luz o filho, o varão, que é o Senhor Jesus. Foram dadas à mulher, à igreja, as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Querido, esse um tempo, dois tempos, metade de um tempo, representa 3 anos e meio. Cada tempo é um ano. Ou 42 meses, se você assim preferir, lá no capítulo 13 fala os 42 meses, ou 1260 dias, ou seja, anos literais, dias proféticos. Tem vários lugares que a Bíblia fala dos 42 meses, de um tempo, um ano, 2 tempos, são aí completa 3 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. É a mesma profecia. Lá em Daniel 7, 25 fala desse período, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Foram as perseguições de Roma papal contra os que queriam ficar com a Bíblia Sagrada. E o deserto representa o quê? A igreja fugiu para o deserto, lugar não habitado. Quantos e quantos milhares procuravam montanhas, cavernas, procuravam o abrigo das rochas para fugir da fúria papal. Isso está na história registrado. Então, o dragão aqui está, nesse ponto, está representando Roma pagã, primeiramente, porque os imperadores odiavam os cristãos. Nós temos aí Nero, que odiava os cristãos, e outros imperadores, que odiavam os cristãos, um mais pior do que o outro. Mas quando Roma se desintegrou, aí tornou-se Roma papal, também a perseguição tornou-se mais cruel ainda. Esse período de 1260 dias, ou 1260 anos, que são os 42 meses, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, começou, meus queridos, em 538, historicamente, quando entrou em vigência o edito de Justiniano, dando apoio para a igreja, dando poder para a igreja, para oprimir, para perseguir, confiscar os bens daqueles que queriam ficar com a Bíblia Sagrada. E esse período foi até 1798, quando então houve aquela ferida mortal. O general francês levou em cativeiro o Papa Pio VI, caducou o Código de Justiniano. Na verdade foi Beltier general, mas comandado pelo Napoleão, que era o rei da França. Então isso tudo é histórico, é bíblico, mas cumpre-se na história também, porque a Bíblia, as profecias estão baseadas na história da humanidade. Então a gente leu aqui capítulo 12, do versículo 13, e a terra, então, aqui o verso agora, as asas que foram dadas à mulher representam que a providência de Deus. Deus sempre providenciou um escape para o seu povo. Mas sabemos que foram registrados milhares e milhares de pessoas que foram mortas durante esse período de mais de 1000 anos. Soma-se 2 milhões de pessoas. Mas esses morreram na fé, estão aguardando a bendita ressurreição na vinda de Jesus. Dando sequência, verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca, o dragão, atrás da mulher da igreja, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Foram que as perseguições, as opressões. E a terra, porém, verso 16, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Esse rio representa as perseguições, mas Deus providenciou as cavernas, as rochas, as montanhas, onde o povo, muitos, conseguiram escapar das perseguições que tinha nesta época. E aqui o verso 17, irou-se o dragão, último verso, contra a mulher, contra a igreja, Satanás, suas instrumentalidades, foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Queridos, Satanás não para de perseguir o povo de Deus, no passado
e até hoje ele persegue os filhos de Deus de uma forma ou de outra. O dragão, representando aqui Satanás, usa suas instrumentalidades, muitas vezes pessoas próximas de você. Ele pode usar governos, reis, como Satanás usou no passado, imperadores e até líderes religiosos para perseguir os filhos e as filhas de Deus. Satanás está de olho no povo de Deus. Ele não quer que o povo de Deus seja salvo. Ele faz de tudo para atrapalhar. Mas através do Cordeiro de Deus somos mais do que vencedores. Amém? O sangue de Jesus tem poder para te salvar, para te libertar, para te dar a vitória. Amados, que Deus dê a você e a mim vitórias e mais vitórias. Capítulo 12 do Apocalipse é bem profético, é bem simbólico. Qualquer dúvida, estarei à tua disposição para responder perguntas, se houver. Pode fazer a pergunta lá que a gente vai responder dentro da palavra de Deus e dentro da história também. Que Deus te abençoe e te guarde. Paz e alegria ao teu coração. Saúde e paz. Até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Quero orar por você nesse momento. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Tua bênção esteja com nossos amados amigos, ouvintes. Cuida de cada um, Senhor. Nos inspire para melhor compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Saúde e paz em nome de Jesus. Amém.